Olá, neste vídeo vamos resolver um problema de probabilidades do exame de Max. Vamos ver aqui então o problema de exame de 2018 da primeira fase. Numa das suas viagens, Mariana visitou um país tropical integrada num grupo de viajantes. Do grupo de 60 viajantes, sabe-se que um quinto eram homens. Escolhendo só o caso dois viajantes do grupo, determina a probabilidade de ambos serem mulheres. Apresenta o resultado na forma de dízima com arredondamento a centésimas. Então, os dados do problema são que há 60 viajantes em que um quinto eram homens. Então, o número de homens é um quinto de 60. Então, nós vamos ter que, em primeiro lugar, calcular um quinto, um quinto, um quinto das 60 pessoas, um quinto vezes 60 é igual a 60 a dividir por 5 são 12, ou seja, 12 pessoas eram homens, há 12 homens, e 60 menos 12 igual a 48 mulheres. Então, a probabilidade de ambos serem mulheres é a probabilidade de escolher o primeiro ser mulher e o segundo escolhido também ser mulher. Então, nós podemos fazer uma árvore de probabilidades com primeiro ser masculino, feminino, homem ou mulher, e o segundo escolhido ser homem ou mulher, porque são escolhidos dois viajantes do grupo. Mas tendo a ideia de dar probabilidades, o que nós pretendemos é a probabilidade do primeiro ser mulher e do segundo escolhido também ser mulher. Então, a probabilidade do primeiro ser mulher é há 48 mulheres em 60 pessoas, 48 a dividir por 60, vezes, para escolher a segunda, se a primeira mulher, escolhendo uma segunda pessoa que também seja mulher, já só há 47 possibilidades, mas em 59 pessoas que se podem escolher. Então, como temos isto em forma de dízima arredondada a centésimas, nós vamos pôr que isto é aproximadamente, vamos à calculadora e vamos no menu das contas fazer 48 a dividir por 60 vezes 47 a dividir por 59 é igual a 0 a centésima 0,64 aproximadamente. 0,64. Ou seja, a probabilidade de ambos dos dois escolhidos serem mulheres é de 0,64. Se pedisse, em vez da forma de dízimo em fração, podíamos passar a fração irredutível 188 sobre 295. Pronto, e temos o primeiro exercício respondido, que a resposta de ambos serem mulheres é 0,64. A segunda pergunta, podíamos ter feito a maior probabilidade, mas assim é mais simples. O problema tem de uma visão global da situação, a resposta é muito mais curta. Então temos agora a segunda linha do mesmo exame que diz o seguinte: depois da viagem, Mariana decidiu fazer um exame médico para averiguar se tinha sido contaminada por uma doença que afeta 5% das pessoas que visitam esse país tropical. Relativamente ao exame médico que a Mariana realizou, sabe-se que 90% das pessoas contaminadas têm um resultado positivo e 5% das pessoas não contaminadas têm um resultado positivo, que é um falso positivo. Determina a probabilidade de Mariana estar contaminada pela doença, sabendo que o resultado do teste não foi positivo. Então, apresenta a resposta na forma de dízima com arredondamento às milésimas. Então, para resolvermos este problema, temos que ver que há aqui duas situações em análise, que é a Mariana tem a doença ou não tem a doença, e o teste dá positivo ou não dá positivo. Então, nós vamos ter que representar esse nosso cenário de investigação por uma tabela. Então, vamos inserir uma tabela 4 por 4 e vamos ter aqui
na tabela que inserir as situações positivo, teste dá positivo ou não dá positivo, vamos pôr negativo. Podemos usar a linguagem matemática P e P barra, mas aqui acaba por ser mais complicado de escrever no computador. Vamos escrever a situação no português básico. Tem a doença e não tem a doença. Vamos aqui alargar um bocadinho as células para caber mais. Pronto, temos aqui o nosso cenário de investigação. Temos aqui depois o total. E o total tem que dar, o total tem que dar 1 a 100%. E então, agora vamos ter que traduzir a situação do enunciado para o nosso cenário que aqui está descrito nesta tabela. Então, para isso, nós temos aqui um primeiro valor que está na primeira frase do enunciado, que diz que a doença afeta 5% das pessoas que visitam esse país tropical, ou seja, tem a doença 5% das pessoas, isto é 0,05, não tem a doença 95% das pessoas, não é? Como é óbvio, tem que dar, se 5% tem a doença, 1 menos 0,05 igual a 0,95, 95% das pessoas não têm a doença. Agora, temos que ler as frases que vêm a seguir. Diz que em 90% das pessoas contaminadas, ou seja, que têm a doença, têm um resultado positivo, ou seja, 90% de quem tem a doença, de quem está contaminado, tem um teste positivo. Então, 0,90 vezes 0,05 vai dar as pessoas que têm a doença e têm um teste positivo. Então, alargar aqui um bocadinho a tabela para caber tudo. Então, fazendo esta conta na calculadora, 0,9 vezes 0,05 dá 0,045. 0,045. A segunda frase diz que 5% das pessoas não contaminadas têm um resultado positivo, ou seja, 5% das pessoas que não têm a doença, destas 95%, têm um teste positivo. Então 5% é 0,05 vezes 0,95. Isto vai dar 0,05 vezes 0,95, 0,0475. 0,0475. Agora, somando os valores dos que tiveram positivo, mais o anterior mais 0,045, temos os testes que dão positivo 0,0925. Fazendo 1 menos 0,0925, vamos ter o valor dos que dão negativo, que é 0,9075. Aqui vai dar 1 menos 0,0925, que é igual a 0,9075.
Os outros valores também se faz da mesma forma, 0,05 menos 0,045 vai dar 0,00. Vou fazer aqui na máquina para ser mais rápido. 0,05 menos 0,045 vai dar 0,005 com 3 zeros, ou seja, 5, 5, 10 vai 1, 4 e 1, 5 está correto. E agora o outro fazemos ou 0,95 menos 0,0475, ou podemos fazer 0,975 menos 0,05, é a mesma coisa. Quanto é que vai dar? Estamos o cenário todo completo assim, 0,95 menos 0,0475 dá 0,9025. 0,9025. Vamos aqui aumentar para quer ver o resultado. Pronto, e temos aqui o nosso cenário. Podemos colocar isto tudo ao centro. Fica a tabela mais bonita. Vamos só confirmar que se somássemos 0,05 dava 0,9075. 0,005 dá 0,9075, a soma dos dois negativos, os que têm a doença e os que não têm a doença. Pronto, temos o nosso cenário completo. Agora vamos interpretar a pergunta, ou seja, primeiro fazer o cenário, segundo completar com os valores enunciados. Normalmente são 3 valores necessários para completar a tabela. E agora vamos responder à pergunta, que é: determina a probabilidade de Mariana estar contaminada pela doença, sabendo que o resultado do teste não foi positivo. Então, a probabilidade que é pedida é a probabilidade de estar contaminado, ou seja, a probabilidade de ter a doença, sabendo que o resultado do teste não foi positivo, ou seja, o resultado foi negativo, o teste foi negativo, não foi positivo. Então, sabendo que o teste foi negativo, a probabilidade de condição está na segunda coluna, no máximo temos 0,9075 como casos possíveis, que é a probabilidade do teste ser negativo. Dentro dos testes negativos, a probabilidade de ter a doença é de 0,05, ou seja, 0,005. Então, fazendo a divisão, para fazer o resultado em forma de dízima com arredondamento às milésimas, vamos ter que ir à calculadora e vamos ter o resultado pretendido já, 0,005 a dividir por 0,9075. O resultado dá às milésimas 0,006, não é? 3 zeros é elevado a menos 3. 0,00 e como vinha 55, o 5 passa a 6. Pronto, e está a resposta calculada, ou seja, a probabilidade de ter a doença sabendo que o teste foi negativo é muito baixa, é 0,6%. Ou seja, se o teste for negativo, a probabilidade de ter a doença é muito baixa. Ou seja, o teste, quando dá negativo, a pessoa é quase certo que não tem, ou seja, a probabilidade de ter a doença é quase zero. Pronto, ficou aqui este exercício
de exame que se resolve rapidamente construindo uma tabela de contingência com organizando a informação nessa tabela. Pronto, até à próxima, tudo de bom, espero que tenha sido útil a resolução deste problema.